Buscando uma resposta para essa pergunta, nós entramos aqui nos computadores de terceira geração. Então a ideia foi quebrar aqui uns jobs, né? Job 1, Job 2, Job 3, né? Como a gente viu os jobs, né, na transparência anterior aí. A gente vai pegar os jobs e vai colocar os jobs na memória. E o próprio sistema operacional ele está na memória também, junto com os outros jobs. E ele vai tentar colocar, por exemplo, o job 1 para rodar em um certo instante. Na hora que o job 1 for fazer I/O, então o job 1 aqui ele entra aqui por exemplo, na CPU. Na hora que ele for fazer I/O, né, na hora que ele for fazer uma operação de I/O, ele sai fora da CPU e entra por exemplo, o job 2, tá? Entrou o job 2, o job 1 sai, e ele fica aqui chaveando aqui a CPU de tal forma que a gente vai conseguir usar a CPU quando os jobs estiverem, os jobs 1, 2, 3, quando eles estiverem fazendo I/O. Toda vez que eles forem fazer I/O, eles saem da CPU e algum outro job ganha a CPU. Então, essa aqui é a ideia aqui para a gente evitar o desperdício de CPU. Nessa época, na década de 60, esses computadores aqui eles eram grandes, né? Eram computadores de grande porte. Então vou escrever aqui grande porte, e eles eram extremamente caros, muito caros. E ninguém tinha dinheiro para comprar um computador desses. Então, uma ideia que também surgiu nessa época é fazer time sharing. Time sharing vamos compartilhar o uso desse computador de grande porte, caro, vamos compartilhar o uso dele entre vários usuários, fazendo time sharing. Cada um pega um tempo aqui de uso do computador. Nessa época surgiu um projeto. Esse projeto aqui é o projeto aqui que a gente está chamando aqui de MUTIX. O que significa MUTIX? Multiplexed Information and Computing Service, né? Então a ideia é vamos estar multiplexando, estar chaveando o uso desse computador, né? Vamos estar chaveando a informação e o serviço de computador entre diversos usuários, está chaveando ele no tempo. Essa aqui era a ideia do MUTIX. O MUTIX, um dos caras que teve a ideia de uma empresa que andou financiando o MUTIX foi a General Electric. Vou pôr aqui General Electric. Essa General Electric ela deu muito dinheiro. Vamos pôr aqui dinheiro. Ela deu aqui muito dinheiro para o MIT. O MIT é que estava gerenciando aqui esse projeto. Várias outras empresas também deram dinheiro, recursos e tal para o MIT. Mas eu vou falar um pouco da General Electric, porque ela é bastante interessante nessa história toda. A General Electric ela mexe, por exemplo, com turbinas para gerar energia elétrica. Então ela mexe com turbinas em uma usina hidrelétrica, A GE faz isso. Então aí vem a usina hidrelétrica, gera, a partir das turbinas gera aqui a energia elétrica ela caminha tal e chega na tomada. A ideia da General Electric era fazer com que o computador ele se comportasse mais ou menos como uma lâmpada que a gente liga na tomada, porque a gente vem aqui, tem uma lâmpada aqui depois, a gente liga a lâmpada na tomada, a lâmpada lá acende, certo, pessoal? A ideia era fazer um computador bem parecido com isso, onde o MUTIX ele seria um baita de um computador, um mainframe aqui, um baita de um computador de grande porte, que dá poder computacional, por exemplo, para uma cidade. Aí sai aqui um cabo aqui, como a energia elétrica saindo aqui de uma usina hidrelétrica, sai aqui algum cabinho aqui podendo transmitir, transmitir informação, receber e transmitir informação. E isso daqui acabar chegando aqui em uma tomada onde a gente pendurava aqui uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar,
gente pendurava aqui uma TTY. Uma TTY é basicamente um monitor e um teclado onde a gente manda informações para o computador responde e aparece aqui as coisas aqui no monitor aqui da TTY. Então vocês viram, né? Ideia aqui do Multics, sendo parecida aqui com a ideia aqui de uma usina hidrelétrica produzindo energia elétrica para todo mundo. Então a ideia é onde o computador ele estaria, digamos, processando muita informação, todo o grosso de processamento de informação estaria dentro desse Multics. Bom, a ideia era extremamente ambiciosa e, de fato, naquele hardware, poucos kilobytes de RAM, não existia muito como fazer esse tipo de coisa aqui, não. Tanto é que o projeto acabou dando errado, mas a ideia era bem interessante. E quando a gente olha aqui, a gente está agora no ano de 2020, quando a gente olha de 2020 para o passado, a gente poderia até imaginar aqui que essas TTYs aqui no final acabaram virando os nossos computadores pessoais, né? E esse grande computador aqui que fornece dados e para todo mundo aqui seria mais ou menos aqui equivalente a um Google, certo, pessoal? Que está controlando isso. Ou seja, aquela visão que o pessoal teve do Multics foi uma visão bastante interessante que caminhou aqui para os dias de hoje, Malemar caminhou para os dias de hoje. Mas por que a gente está falando do Multics? Porque tinha alguns engenheiros que trabalhavam lá que perceberam que o Multics estava indo para um lado muito complexo e resolveram criar o Unix. Assim que se escrevia Unix antigamente, em vez de multiplex, que seria uniplex, alguma coisa assim, em vez de multi-uni, né? Uniplex meio estranho isso, mas seria mais ou menos a ideia. Em vez de você pegar e trabalhar com um computador muito poderoso, vamos trabalhar em uma coisa mais simples, que é o Unix. Aí surgiu o Unix, mas como a pronúncia de Unix é igual com um X no final esse Unix aqui acabou virando o Unix, como a gente soletra hoje em dia. Bom, então vamos parar aqui.